Fala galera, estamos aqui na Original BYD, aquele dia, aquele momento, que sabe, aqui é muita energia e hoje eu tô com um cara super especial e esse convite foi totalmente intencional, pois esse cara vem de uma metrópole gigantesca onde o motorista do aplicativo já saiu na frente e tá andando de carro elétrico, não é isso aí, Rufão? É isso aí, amigo. Primeiramente, super obrigado pelo convite. A gente fala de megalópole, mas tem uma coisa que eu sempre gosto muito, quando tem um convite para vir para essa região, para o Nordeste principalmente, que é o calor, não só o calor que está lá fora, mas o calor humano que vocês recebem a gente por aqui. São Paulo realmente tem uma frota muito grande, tem uma mobilidade urbana que é até exemplo e referência para muitas cidades, mas para mim aqui teve uma coisa que me impactou muito já na minha chegada, Del. Eu vim do hotel para cá com um carro de aplicativo e coloquei lá simplesmente original, eu não tinha colocado BYD original. E o rapaz perguntou, mas onde você vai? Eu falei, aqui na original. Ele mostrou para mim, não é um line-up de carros, é um line-up de lojas. Ele falou, olha, original é tudo isso aqui, o senhor tem que falar qual que o senhor vai. Eu falei, BYD, não, BYD fica lá na frente. Então, eu até brincava que aqui é um complexo original, não é uma loja original, só falta aquele hospital lá da frente também ser chamado original. Mas, de qualquer maneira, eu já fiquei sabendo lá em São Paulo, antes de chegar aqui, que essa loja aqui detém, a gente fala muito de Fórmula 1 lá na Jovem Pan, falou também no Pânico, mas aqui também detém um recorde. Que recorde é esse, Del? É isso aí, Rufão. Nós somos hoje, dentro do estado do Maranhão, a marca que mais vende carros elétricos. Isso totalmente alinhado com a missão da marca, que é reduzir a temperatura global em 1 grau. Então não tem nada mais forte do que fomentar essa ideia. Agora tem um porquê. Hoje o maior vendedor da Original BYD se chama o proprietário do carro. Nós temos hoje dentro da nossa frota, famílias com mais de 20 carros da BYD. Só baixou o primeiro, veio, tirou todas as dúvidas e não tem nada mais forte do que o exemplo. Afinal, palavras movem, mas os exemplos arrastam. Então hoje temos várias pessoas da família. É isso mesmo, Del, e eu aprendi uma coisa no mercado com um executivo que fez uma palestra junto comigo. Ele falou o seguinte, o segundo carro da marca é vendido no momento que o primeiro comprador daquele carro sai pela porta, que é o pós-venda. Ou seja, é a fidelização pela marca. Não é só você vendeu, fez a nota fiscal, o cara pagou e você esquece ele. Eu tenho visto uma coisa na BYD, na verdade na rede, muito interessante, e eu sempre comento isso lá também no Pânico. Eu não vejo a rede como uma rede onde tem vendedores, eu vejo consultores. Por que eu digo isso? Porque ao invés de simplesmente vender aquele produto de prateleira ou aquele produto que naquele momento precisa ser mais vendido porque baixou um pouquinho a venda, vocês fazem como consultores de venda um raio-x da vida desse cliente. Ou seja, como que é? A demanda que ele tem, se ele tem família, se ele tem filhos, se ele pega muito estrada, se ele vai circular mais pela cidade, se esse vai ser o segundo, se vai ser o terceiro carro. Então, depois de fazer esse mapeamento, né, como a gente fala até na fotografia, o Léo, que é o nosso cinegrafista que sabe bem disso, não é o teu foco fechado, é uma grande angular. Né? Você abrir com um grande angular para entender o que ele precisa e a partir dali, desse raio-x que você faz dele, você entregar exatamente o que vai atender a demanda dele. Então, para mim, isso é um ponto alto que começa já dentro da loja. E no pós-venda, a gente até fez uma história bem legal durante o lançamento do Song Pro em São Paulo, que eu brinquei com isso também lá na Jovem Pan. O Pablo Toledo, que é o diretor de marketing, mostrou um carro que foi batido. Durante o lançamento do Song Pro, teve um abarroamento lateral do carro. E aquilo não foi intencional, até brinquei que foi o Pablo que tinha batido o carro, mas ele serviu como termômetro para mostrar a temperatura. Em 7 dias, esse carro estava de volta, já nas ruas e com todos os pacotes dele que precisava. Mesmo aquele que você não... é aquela peça de reposição tão tranquila, mas aqueles que pode ser um gargalo para a marca, né? Como muita gente falava, tem muita fake news no mercado, quando falam, olha, você não vai conseguir recarregar o seu carro, olha, você não vai encontrar pneu, olha, se ficar o carro parado, você vai ficar 2, 3 meses, isso é balela. Por que é balela? A gente chama isso do efeito Dolphin. Quando o Dolphin chegou no mercado, Del, a nossa percepção como jornalista foi que abalou muito o mercado, impactou a indústria automotiva nacional como nunca tinha visto antes. Não só com qualidade, mas com preço democrático
e não só para os elétricos. Porque quando você fala mexer com o segmento de elétricos, você está falando de nicho. Mas quando chega um carro a R$114 mil, que ele vai brigar com outros sedãs próximo de 100, de 110 mil, com o que tem de tecnologia, com bom preço, com qualidade, com segurança e com design, você começa a mexer com a indústria. Então esse impacto tão grande gera consequência. Que consequência é essa? Aí vem essa história, não, vamos taxar com 35% de imposto os carros importados, que esse imposto já tinha sido deixado lá atrás no governo Dilma. A retoma, por que agora? Porque vocês estão mexendo com o mercado. Vocês estão colocando carros de qualidade na rua e com preço acessível. E para mim o grande termômetro, acho que vocês têm essa leitura aqui também em São Luís, é a quantidade de carros que a gente vê na rua. Em São Paulo, eu nunca vi, depois de um lançamento, você ter a percepção daquele carro ver na rua, né? De você ver aquele carro rodando. Você vê muito dia a dia na rua. Então, para mim, esse é o maior termômetro. A gente deixa essa fake news de lado e vai para o lado mais objetivo, que é o crescimento de vendas. E eu queria, eu era para ser aqui o entrevistado, eu tô falando mais que o entrevistador, mas eu queria que você desse a tua leitura de São Luís, até para aprender um pouquinho com vocês. É interessante isso que o Rufo falou, e ele usou uma palavra bem interessante. Lançamento. O que a gente entende de lançamento? Existe uma alta, loja cheia, muita gente querendo conhecer o produto. E a gente vive hoje na BYD um clima de lançamento diário. A loja sempre cheia. O feedback do produto é muito bom. E o mais interessante, hoje nós temos a obrigação de fomentar muita informação. Isso que você falou é super importante. Você falou do termo da fotografia, eu vou falar do termo da medicina. Minha esposa é dessa área. A gente tem que fazer uma anamnese do cliente para entender realmente qual é o uso, qual é a rotina. Exemplo, aqui no Maranhão nós temos a isenção de IPVA. Aqui não se paga IPVA nos elétricos por 5 anos. Olha que negócio legal. Tem cliente que chega e faz, cara, eu quero um elétrico. Nossa, é um desconto a mais que o cara tem, né? Eu quero um elétrico porque eu vou economizar com IPVA. Cliente que compra o Dolphin tem 5 anos ou 100 mil quilômetros sem pagar a revisão. E muitas vezes eu tenho que dizer assim, não, você não vai comprar esse carro. Porque você é um representante comercial, amanhã você acorda, tem que andar 1000 quilômetros. O ideal para você é um híbrido plug-in. É isso aí, é esse mapeamento que você faz do dia a dia dele. Faz a apresentação, a gente assegura que a experiência de uso atende às dores. Tem cliente nosso representante que faz, cara, eu estou economizando quase 6 mil reais de combustível por mês. Aí eu digo, ó, você ia comprar um elétrico e você ia economizar 6 mil por ano. Eu estou dando uma economia por mês. Então é muito melhor você ter essa economia por mês, no final do ano pagar seu IPVA. Aí o cara começa a entender. Então o nosso papel realmente é inserir muito bem a ideia, que a experiência seja muito boa, e ele fala, outros representantes vieram graças à experiência de uso dele. Por isso que a nossa responsabilidade tem que ser essa. Tem que fazer uma compra muito assertiva e tem que preparar o consumidor para um churrasco de domingo, porque ele vira assunto. Chega no domingão, a família toda em volta, e aí comprou esse carro por quê, isso e aquilo. E todos esses fake news que a gente escuta muito na internet, eles caem por terra aqui dentro. Aí vem a questão do influenciador da vida real. Aquele que a gente não precisa pagar nada e ele vira a câmera e fala, tô aqui. Ontem eu recebi uma marcação dos stories de uma cliente nossa que foi com o Iwan até uma cidade próxima aqui em Morros, e ela colocou assim, fui em Morros e voltei e não gastei nada. Só que ela falou nada com o couro da família todinha dentro do carro. Achei isso massa. Luana, você tá me assistindo, achei isso fantástico. E olha, imagina, você sair daqui de São Luís, vai até Morros, volta sem gastar nada de combustível. Não, a experiência é legal, e você citou um ponto que a gente sempre fala muito de emissão zero. Mas emissão zero, ela só tem um impacto na vida do cidadão se ele também tiver um impacto no bolso dele positivo. Isso aí. Né? Senão é o que eu sempre comento, é o efeito Greta. Né? Ninguém vai ficar levantando uma bandeira e pagar mais para ajudar o planeta. O cidadão, ele só se movimenta e só se, na verdade, ele muda a chave se aquilo tem uma vantagem para ele, mas uma vantagem econômica, que hoje você tem que pensar no bolso. Um amigo meu que falava que o poeta, ele morre pobre. Então, para a gente
vender livro de poesia, qual a única maneira de ele não ficar pobre? Ele vendeu o livro. Se não vira uma poesia, essa coisa fica volátil. E eu vejo no carro elétrico a mesma coisa. Não adianta só o discurso da retórica. Olha, compre um carro elétrico porque você vai estar contribuindo com a saúde do planeta. Sim, esse cara tem essa consciência hoje, o jovem tem. Mas se esse carro não estiver acessível, ele não vai pagar a mais para contribuir no planeta, porque antes ele tem que pensar na casa dele, na economia do lar, no projeto financeiro dele. Então eu acho que o que a BYD trouxe foi o melhor dos dois mundos, trazer preços de carros extremamente competitivos, como você falou, um line-up que eu nunca vi nenhuma montadora antes trazer. Outro dia até fiz uma brincadeira, a seleção brasileira não foi bem na Copa América, mas eu brinco sempre, e a BYD continua ganhando de goleada. Eu vou tentar aqui lembrar que eu tive que fazer a lista, mas olha só o que foi lançado no último ano, se a gente não for um ano e pouquinho a mais. Vamos tentar, você me ajuda nisso, olha, sem ser na ordem de lançamento, mas de baixo para cima. O Dolphin Mini, o Dolphin, o Seal, aí você tem o Song, com 3 versões hoje, você tem o GL, o GS e o Pro, que acabou de ser lançado. Aí vamos falar de sedã, você tem o King, aí você tem o TAN, você tem o RAM, estou esquecendo de algum, sempre eu esqueço de algum. Tem o Dolphin Plus aí no meio. Tem o Dolphin Plus, você tem a Shark chegando, já tem outras versões que eu ainda não posso falar, eu já fui convidado para o lançamento, mas não posso comentar, mas você passa de 11. 11 é a seleção da BYD, que está realmente ganhando de goleada, com produtos extremamente tecnológicos, com custo acessível, com muita segurança e com o design que a gente não via há muito tempo no mercado com tanta inovação. A BYD foi buscar no mercado um dos maiores designers que tem na nossa geração, né, nessa nova onda, que é o Wolfgang Egger, um alemão, para fazer toda a parte de design exterior, por isso os carros são tão lindos. Na parte interna, um que era da Alfa Romeo, ele trouxe esse cara para fazer o design interno do carro, então os carros são realmente muito bonitos, com linhas fluidas e totalmente alinhado com esse conceito Ocean. Eu estive lá na China, no salão de Pequim, e o painel era assim, apaixonante. O stand mais... Olha, estamos falando de China, um país com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, o stand que dava maior relevância e que as pessoas mais visitavam, que tinha fila e tinha aglomeração, era o da BYD por conta do conceito Ocean. Vocês podem reparar que todos os carros eles são alinhados com essa história de meio ambiente, mas com nomes que remetem ao oceano, que é o Seal, que é foca, que é o Dolphin, que é o golfinho, e por aí vai. Por aí vai. Né? Você tem. E agora chegou ali, tá do nosso lado ali, o rei das ruas. Eu queria que você falasse, no momento que a gente vê os SUVs e picapes predominando, como que você vê a chegada de um sedã que, na minha leitura, ele vai estourar a venda aqui no Brasil, vai vender muito, mas globalmente é o sedã híbrido plug-in mais vendido do planeta, Adel. Isso aí. Na China se chama Destroyer 05, né? Isso. Um dos mais vendidos. E realmente, assim, o que eu tenho de leitura do King? O King ele tem uma missão que é resgatar o prazer de dirigir um sedã. A gente viu essa migração, mas o brasileiro é apaixonado pelo carro. Que hoje eu vejo desde jovens que olham o design, se encantam com a tecnologia embarcada, porque o jovem ele é hoje muito conectado. Então a gente tem que ter um smart car. Exatamente. Então, quando ela chega lá na ICS, verifica, vê o quão versátil isso é, a gente entende qual é a missão dele e vem cumprindo. Já vem emplacando, é um carro que atende muito bem o cliente por explorar muito bem o melhor dos dois mundos, porque quando a gente olha um King com uma bateria de 18.3, o cliente ele consegue andar no modo 100% elétrico, fazer sua rotina, e tem muito cliente hoje relatando um problema. Ele chega e diz assim: como é que eu faço para gastar o combustível que tem no tanque? Eu já escutei isso. Vai envelhecer aquele combustível? Isso aí a gente tem que orientar. Tanto que para alguns clientes que a gente faz o estudo da rotina, eu digo assim, não abastece o carro todo. Coloca só R$30 de combustível. Porque você não vai precisar encher o tanque. Você vê como hoje a gente tem um problemão que é resolver o consumo de combustível. Não, e uma coisa que você falou interessante, foi feita uma pesquisa nas grandes cidades, como aqui em São Luís, vocês têm 1 milhão de habitantes, em São Paulo com 8 a 12, se contar centro expandido e tal,
O cidadão, normalmente, ele trafega, em média, 60 km por dia. Eu já fiquei tanto com o Song quanto com o King, e agora eu estou com o Song Pro. Ele, para mim, só no elétrico tem dado, porque eu acelero leve, eu regenero, eu tomo alguns cuidados, 120 km tem dado para mim, na autonomia do 100% elétrico. Eu carrego a cada 2 dias e de 20 a 80, não precisa nem esperar passar de 80. E quando você tem o tanque com combustível, vai pegar uma estrada ou está com aquele tanque cheio ou metade do tanque em São Paulo no carro híbrido. Qual é a outra vantagem? É a logística sua para o posto de serviço de confiabilidade. Porque quando você está com pouco combustível ou não tem autonomia, no meio da rua você é obrigado a parar no primeiro posto, no bairro que você tiver, e você não vai fazer essa escolha seletiva. Quando você tem uma autonomia grande, como 1.100, 1.200 quilômetros, você pode se proporcionar entrar no posto da sua confiança. Aquele que é perto da sua casa, aquele onde você deixa estacionado o carro, aquele que faz parte do teu roteiro, onde o frentista te chama pelo nome. Eu sempre brinco com isso, que quando você tem esse conhecimento nesse posto, a confiança que vem, ela vai além de o cara tentar te empurrar serviço. Não vai fazer isso, mas vai para você ter um combustível de boa qualidade e com isso você também tem uma durabilidade maior da parte mecânica do carro. Esse é um ponto. Segundo, que a gente sempre fala muito lá no Pânico, o carro elétrico, a simplicidade dele, mecânica, é muito grande. Então você tem mais espaço para os ocupantes, primeiro isso. Segundo, você tem uma plataforma chamada de DMI, que eu vi lá na China, a parte de construção dela e essa flexibilidade da plataforma com eficiência energética. Hoje os carros da BYD, eles são os tops em eficiência energética, e quando a gente fala em eficiência energética, a gente fala de materiais de alta resistência, baixo peso, né? Projeto aerodinâmico muito bom. O do próprio King é de 0,99, ou seja, o arraste aerodinâmico muito pequeno. Se você não tem um arraste aerodinâmico alto, você não tem aquela barreira do vento segurando o carro, ou seja, o carro flui melhor e consome menos combustível, por isso que tem uma eficiência energética muito boa. E o outro ponto para mim, que esse é o fundamental, que você falou, economia de combustível. Porque além de você ter um carro com baixo custo, extremamente confiável, ou seja, na hora da compra, na hora da manutenção, você também tem um custo menor, o custo operacional do carro é mais baixo, você vai consumir menos combustível, vai gastar menos combustível. Mas você também me deu um teaser aqui, antes da gente conversar, que tem um pacote muito legal também para os motoristas de aplicativos. Isso, e é interessante que você falou, porque, vamos lá, a gente entende que o híbrido, ele vai atender o cliente que está andando no modo 100% elétrico, né? Então, o que está acontecendo com o avanço de todo esse movimento? A infraestrutura de carregamento vem acompanhando. Então, acho que dentro de 2, 3 anos, o brasileiro já vai poder cortar o Brasil com mais facilidade num carro 100% elétrico. E o motorista de aplicativo, ele é um cara que precisa desse tipo de carregamento. Exemplo, eu estava vendo que a Fórmula E, ela carrega o carro em 4 minutos. Isso me deu um site fantástico. A gente já tem a tecnologia, a gente só precisa gerar a demanda. Então a gente está vendo hoje o crescimento cada vez maior. Acho que o motorista de aplicativo, quando eu venho do aeroporto, venho de viagem, eu venho de Uber, e eu sempre pergunto, quanto é que você gasta de combustível? Aí o cara faz assim, cara, eu gasto em média de 2 a 3 mil reais. E esse carro é alugado? O cara é alugado. Aí eu, quanto é que você paga de aluguel? Eu pago 2 mil. Eu digo, cara, o cara tem um custo operacional de 5 mil reais para poder operacionalizar no seu trabalho. Aí entra um carro 100% elétrico. Com um exemplo, vamos usar o exemplo de um Dolphin. O Dolphin tem uma bateria de 44 kWh. Aqui no Maranhão, o quilowatt custa 64 centavos. Colocando os tributos, vamos colocar 1 para 1. R$1 para 1 kW. Com R$44, o motorista de aplicativo que está mais dentro da cidade... Ele tem o tanque cheio. Tem o tanque cheio. Ele pode rodar até 405 km. Olha que economia. Calcula aí. 405 por R$44 e vê o custo do quilômetro num carro 100% elétrico. Não, e essa economia, a gente conversava sobre isso, acaba pagando a prestação do carro. Eu vou pedir até para o Léo colocar
a imagem e o depoimento de um motorista de Uber que eu peguei em São Paulo e que me levou até uma loja para uma ação como essa aqui, da BYD, e estava vestindo uma camisa da UEFA. Eu estranhei, perguntei, mas peraí, o que você está fazendo aqui num Dolphin e com uma camisa? Você é patrocinado pela marca? Ele falou, não, eu comprei o Dolphin porque eu entendi que o que eu iria economizar de combustível, eu pagava a prestação do carro. E aí a vendedora me deu essa camisa, então visto com muito orgulho. Eu vou colocar o vídeo para vocês. E olha que interessante, Rufão, eu vou até além. O consumidor que não roda com motor de aplicativo está utilizando o gasto do combustível para colocar placa solar na sua residência. Um cliente meu gastava R$ 1.500 de combustível, começou a reduzir a conta com o carro elétrico. E baixou mais ainda agora. Colocou placa solar e disse assim, eu fiz o parcelamento do projeto ficando uma parcela de R$ 1.500, porque eu já estou acostumado a pagar R$ 1.500 de combustível, que eu não pago mais agora, eu não pago energia na minha casa, tenho o meu circuito de placas solares, estou com o mesmo gasto no meu orçamento mensal, só que mais inteligente. Aí fantástico isso, né? Ele está um pouco em cima do muro, porque talvez não pudesse contar. Eu quero saber o que acontece nessa quinta-feira. Pode contar, não? Posso, vou contar. Vou contar. Então vamos lá. Nessa quinta-feira, nós iremos fazer uma ação para aqueles que não deixam a Ilha de São Luís parar. Os motoristas de aplicativo. Será o primeiro App Drive Day aqui no concessionário, onde nós iremos reunir um time de profissionais para te apresentar soluções. Quem são esses profissionais? Traremos aqui, não vou divulgar o nome ainda, mas um cara que vem fazendo um investimento muito grande em São Luís em rede de carregamento. Então, ele vai apresentar quais são os pontos que terão pontos de carregamento. Então, para você, motorista de aplicativo, que faz começa cedo a correria, na hora do almoço, não precisa esperar ali 5, 6 horas, pode carregar o seu carro em um carregador rápido e ultra rápido e assim continuar ganhando dinheiro. Vou ter um economista te mostrando como você pode fazer uma alocação financeira melhor, uma vez que você vai ter uma redução significativa no seu gasto com combustível. 3, vou ter uma mesa de crédito especialista com crédito para pontos de aplicativo. Então o crédito vai estar facilitado nesse dia. 4, vou ter um profissional falando sobre a revenda do carro elétrico, porque esse motorista de aplicativo ele vai dar o carro. Você está criando um organismo vivo eletrificado. Completo. Então a gente vai mostrar. Isso é iniciativa de vocês aqui, da Original. Nossa. Então, ele vai conversar sobre desvalorização do carro elétrico, vai fazer uma super avaliação no seu carro usado, que vai ser dado como uma entrada. Então é um dia desenhado para o motorista app, porque qual é o meu sentimento? Ele precisa ter acesso a isso. E muitas vezes o acesso é bloqueado pela falta de informação. Aqui eu vou estar com o meu time de peças e pós-venda. Uma consultoria financeira que você vai ter completo. Aqui. Impressionante. Completo. Então vai ser um dia, uma quinta-feira, vou dizer o dia, quinta-feira, dia 25, de 8 da manhã às 8 da noite. Horário estendido, buffet completo, cara vir, tomar um café comigo, comer algo comigo, fazer um test drive, carros com condições específicas. Por quê? A BYD ela tem isso. Ela é uma marca democrática. Então, desde os carros de 540 mil aos meus carros de 115 e 800, como o Dolphin Mini, a gente mantém o mesmo padrão. Acabamento, conforto, tecnologia e segurança. Então, a gente precisa fazer isso. E esse movimento só vai ganhar força com eles, com os motores de app. Hoje, quando minha esposa pega um Uber e fala, Del, eu vim num Dolphin. Olha que legal. O cara dá sempre um feedback muito positivo. E com certeza o que está faltando é o que vai ter aqui na quinta-feira. E você falou uma coisa interessante, a experiência da sua esposa andando num carro elétrico. Por isso que a gente também sempre comenta a importância de ir numa loja e fazer o test drive. Porque senão, eu já falei várias vezes, o que a gente fala, a retórica nossa, ela é muito volátil se você não tiver essa experiência. Você começa a entender que nem é você fechar o cerco, é fazer um 360. O que é o 360? Você ouvir o que a gente fala e analisar
nem sempre a nossa verdade é a mesma que a sua, né? Cada um tem a sua maneira de enfrentar o dia a dia na cidade e na mobilidade urbana. Mas quando você pega um carro para fazer um test drive, você tem a vivência de uma experiência de um carro elétrico que talvez você nunca tenha tido, que ela proporciona um mergulho no universo da eletrificação de uma maneira muito orgânica. O carro é extremamente silencioso, o acabamento é espetacular, o ruído, porque não adianta ser um carro silencioso pela ausência de um motor a combustão, mas você transferir, por exemplo, as irregularidades do asfalto, da rua, do barulho de fora para dentro da cabine. Não, a acústica do carro é muito boa, o som é muito bom, a visibilidade, a área envidraçada dos carros são muito boas, ou seja, eu sempre comento, Del, que a experiência ao dirigir, ela não está só no volante, ela está no que está em volta também, está na família dentro do carro, está no conforto dos passageiros, está no conforto de quem está no banco de trás. Eu tenho um colega nosso chamado João Anacleto, do canal A Roda, que é um grande amigo que também faz essa visita a concessionárias. Ele tem 1,90 m. Ele fala: Alex, eu fico impressionado porque eu sou um animal de grande porte. É a brincadeira dele. O primeiro teste que ele faz nos carros é indo para o banco de trás. E quando ele vai para o banco de trás, relaxado, o joelho dele não encosta no banco do motorista ou no banco do passageiro. Então, os carros são extremamente confortáveis. Quando você olha um carro da BYD, muitas vezes você vê ele, que esse é o conceito de excelência do design e da plataforma DMI. Ele não é grandão do lado de fora, ele é um pouquinho mais compacto, só que quando você entra, você vê o tamanho do espaço que ele tem. Ou seja, é extremamente espaçoso. Isso é otimização de espaço e principalmente por você não ter alguns elementos, não sei se você concorda comigo, de um carro totalmente a combustão. Isso é muito interessante. A gente estava conversando aqui que a BYD ela traz a união perfeita do arquiteto e o mestre de obra, né? Boa. Porque geralmente o arquiteto desenha, o mestre de obra faz: meu Deus, como eu vou produzir isso? E hoje a BYD ela é uma empresa de tecnologia. Então a gente tem muita tecnologia. Tem um corpo de mais de 70 mil engenheiros, né? A BYD emite 25 patentes por dia. Tem um mural na China, né, com todas as patentes. Então é uma gigante. Então imagina o Hoffman desenhando e será que é capaz de fazer esse eixo de torção? A engenharia vem, encontra a solução e tem o que a gente apresenta. Porque o Seal é uma... Nossa, para mim é um state of art. Né? Tem um cliente aqui na loja que é o Lúcio, que já tem um BYD Dolphin, que está na alça de mira também, agora para o Seal. E também é o meu carro. O Emílio lá do Pânico já tem uma miniatura na frente dele e falou que vai ser o próximo carro dele também. Então acho que esse aspiracional que a marca traz, ele é muito importante, porque você quando compra um óculos, você já fica pensando no seguinte: olha, eu estou com um Ray-Ban, o meu próximo vai ser um Armani, aí depois eu vou para outro patamar, e com o carro é a mesma coisa. Você quando entra no universo, principalmente de uma marca que te dá confiabilidade, que cria fidelização, principalmente pela qualidade pós-venda, você já fica pensando no próximo carro, como o que o palestrante falou para mim. A venda do segundo carro começa quando o comprador sai pela primeira vez da loja com o seu primeiro carro. Ô Rufo, mas divida uma visão comigo. Eu recebi uma pergunta de um cliente, foi o seguinte: como é que a BYD consegue fazer carros, construir carros nesse padrão de qualidade e ter esse preço, né? Então assim, minha visão nesse meu 1 ano e meio de marca, a verticalização da marca é algo incrível, né? Um exemplo, quando a gente vê o Explorer 1, um navio próprio, né, trazendo 7.500 carros para o Brasil, você vê que o custo de logística é praticamente atenuado em 90%, que vai ter custo só operacional, né? Olha, muito interessante a tua pergunta, e ela vem direto, para mim, começa com um ponto, Del. A BYD na China, ela tem controle de toda a cadeia produtiva. Então ela produz o chassi, ela tem o design, como a gente já falou, ela não compra esse design, ela tem internamente uma pessoa que faz o design, que é o Wolfgang Egger, ela faz o motor, ela faz a bateria Blade, que já vem uma outra geração da bateria Blade, ela cuida dos produtos, até da pintura. Enfim, se isso tivesse acontecido na época da Covid, a BYD ia continuar produzindo, ela não ia ficar refém de fornecedores, porque ela cuida da cadeia produtiva completa. Quando você cuida da cadeia produtiva, você tem 2 ganhos. Primeiro, a facilidade na entrega,
que está no seu controle todo esse cronograma de entrega, você não depende de terceiros, e custo, porque você tem volume. Esse é o primeiro ponto. Outro que eu sempre comento, e com as marcas chinesas principalmente, um país que tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas e tem compradores, e a BYD é o maior vendedor de carros eletrificados do planeta. Então você tem volume, você tem tecnologia e você cria uns hubs. Eu fiz uma entrevista, para complementar a tua pergunta, eu fiz uma entrevista com a Stella Li lá na China, em Shenzhen, que é onde fica o headquarters da BYD, e a Stella Li é vice-presidente global da BYD. E eu fiz essa pergunta para ela, de como que ela enxerga o Brasil. Como que o Brasil consegue ter custos tão baixos, né, competitivos com o mercado, com tanta qualidade. Na minha leitura, antes de falar da resposta dela, você já percebe uma coisa. A BYD mostrou para o mercado que os carros no Brasil eram caros. Isso que incomodou muito o mercado. Porque um carro conseguir baixar do mês para outro 100 mil reais, como a gente já viu, 50 mil reais, é que tinha margem e que o carro estava super valorizado. Então isso incomodou muito a indústria nacional. Segundo ponto, você quando traz um carro acessível e você traz a fábrica para o Brasil, montar uma fábrica no Brasil, como está sendo construído o Polo de Camaçari, que tinha sido já abandonado por outra montadora, você não está só construindo uma fábrica, você está construindo um polo de negócios para a região, porque ali você vai ter o fornecedor que tinha ficado na mão, ele pode continuar fornecendo, ele vai se estruturar, a família dele, para ter um respaldo de novo de um centro de uma fábrica, ou seja, imagina o que vai valer esse polo com 5,5 bilhões de investimento, era 3 bilhões, foi quase dobrado esse investimento, com complexos e residências. Mas então, eu acho que a confiabilidade que traz você ter uma planta no Brasil, e mais uma coisa, vai funcionar como um hub. E quando você tem um centro de distribuição, que foi isso que a Stella falou, que o Brasil vai fabricar para ter distribuição para a América Latina de produtos, você está mostrando também que você vai ter que ter produtos com custo mais baixo. Então esse investimento que a BYD faz hoje no Brasil, de proporcionar um carro com custo mais baixo e brigar com o mercado numa equivalência, ou seja, na mesma faixa do concorrente do sedã, do SUV, é aquele cartão de visita que está dando forte para mostrar o que eles fazem na China, eles vão fazer no Brasil, independente da política de preços. Então você consegue ter um custo agregado de valor para o carro, só que aquilo que você vai tirar do bolso, ele está abaixo do que era comercializado aqui no Brasil. Então, respondendo a tua pergunta, eu me estendi demais, mas respondendo a tua pergunta de maneira mais sucinta. Primeiro, esse termômetro foi bom para mostrar que o carro no Brasil estava caro. Começa por aí. E teve esse achatamento de preços. E outro, volume. A BYD está apostando em volume. Nos últimos 12, 14 meses, cara, lançaram mais de 10 carros. E acreditando, olha só, num compacto, acreditando no sedã, acreditando no SUV, acreditando na picape, ou seja, um line-up de carros muito ecléticos para atender não só o bolso, mas também o gosto desse cara. Como você falou, o sedã foi uma aposta. Imagina que ousadia, no momento onde você está num país onde mais vende picape e SUV, você fazer um investimento para trazer um sedã nesse momento. E está vendendo. Está vendendo, é isso aí. Então assim, pessoal, a loja está lotada, a gente está aqui no mês, a gente tem noção do que está acontecendo aqui por trás. Então isso mostra cada vez mais que a força da BYD e a presença do Rufo faz toda a diferença. Então eu espero, Rufo, ter você mais aqui na concessionária. É só convidar, eu venho para cá. Outras oportunidades. De coração, a energia é excelente, isso tem tudo a ver conosco. Nós somos isso, nós somos uma marca de muita energia, somos apaixonados pela causa, pela missão e transferimos isso para o nosso cliente. Então eu acho que essa é a grande chave de sucesso aqui no Maranhão. Temos uma família, nosso pós-venda aqui é de muita festa, o cliente vem, a gente recebe ele e a gente não quer perder isso. E ter embaixadores que levam essa mensagem como você é uma honra enorme aqui para o Grupo Original. Não, a honra é minha, eu vou fazer aqui um testemunhal, que eu já recebi essa credencial do Del. Da BYD original eu já sabia pelo nome, mas do Del, de um amigo meu chamado Jorge Moraes, que já esteve aqui na loja, ele falou, olha, não só você vai ser muito recebido pelo Del, como eu fui, uma coisa muito humanista, né? Que eu acho que esse lado é o mais importante. A máquina pode substituir
a produção, mas o tete a tete na hora da venda, na hora do contato, na hora da consultoria, as pessoas têm que estar próximas. Então aqui para mim, primeiro, esse é o lado forte do Dell, capitaneando aqui a loja. E o segundo, de novo, iniciativas que eu vejo aqui na BYD original, que eu não vejo por aí, de chamar para si a responsabilidade e ousadia também de fazer uma promoção, de criar um dia específico para fazer isso, aquilo, ou trazer, como você está trazendo, um grupo de consultores para abraçar esse cara do aplicativo, para ele sair daqui, não só porque ele veio comprar um carro, não, para ele sair daqui com uma consultoria completa da parte financeira que ele vai comprar, do seguro, qual o melhor carro para ele, como que vai ser a prestação, como que ele vai enfrentar o dia a dia da cidade com o carro da marca. Parabéns, cara. Parabéns. Então, assim, a minha experiência também foi muito boa e eu estou aprendendo muito aqui na loja também. Um abraço. Valeu.